Abril será o mês dos milagres. Hoje é a abertura desse trabalho que nós estamos fazendo, 30 dias em oração e jejum, para que Deus faça isto acontecer na tua vida. Lá em Atos dos Apóstolos diz que ele fazia isto pelas mãos de Paulo. Mas Jesus quer fazer hoje, de igual modo, pelas minhas mãos e pelas suas mãos. Glória a Deus. A Bíblia diz: se dois de vós na terra concordar acerca de qualquer coisa, eu disse qualquer coisa, será concordado pelo meu Pai que está lá no céu. Naqueles dias, ali em Jerusalém, havia uma grande necessidade, estava para sobrevir um grande problema para ser resolvido pelo Senhor Jesus. Mas ninguém sabia. Mas o Senhor Jesus soube, teve aquele sentimento de que algo estava para acontecer. E a melhor forma de resolver um grande problema é através dos joelhos, é através da oração. E o que o Senhor fez? Chamou seus discípulos e disse assim para eles: vamos ao Monte Tabor. Nós precisamos de jejum e de oração. Precisamos passar a noite em oração. Não vamos nos alimentar. Vamos crucificar a carne com as suas paixões, para que nós tenhamos uma maior percepção e sensibilidade espiritual. E ele convida os 12 para ir com ele. Porém, apenas 3 dos 12 resolvem subir com ele ao Monte Tabor. Porque é sempre assim. É sempre assim. Quando você convida alguém para uma festa, todo mundo vai. E até os que não são convidados, dá para mim ir também, se oferece. E outros vão como penetra. Mas quando você chama para um dia de oração, um dia de jejum, até aqueles que prometem vir, termina que depois dá uma desculpa, eles olham, infelizmente não deu, eu fui deitar os ovos da galinha e coisa dessa natureza. Mas Jesus foi com os 3 e os 9, particularmente, se eu estivesse entre aqueles 9, eu teria ido para casa dormir. Mas os 9 nem subiram para a oração no monte e nem foram para casa, ficaram ali ao redor do monte. E eu pergunto, o que 9 homens faz durante uma noite inteira no frio, no pé de um monte? Que assunto! Se fosse na nossa geração do século 21, eu diria cada um estava com um iPhone e cada um estava navegando. Mas não tinha. A bem da verdade é que os 9 ficaram embaixo. E o que o Senhor previa aconteceu. De repente, chega um pai em desespero. Porque a única filha estava possessa de demônio. O filho, possessa de demônio. E ele não tinha mais o que fazer e não sabia mais como resolver o problema. E ele chega a ver os discípulos ali, ele não conhecia Jesus, e conversou com um e com outro e perguntou por Jesus. Disseram: olha, infelizmente, ele não está. Ele está no topo do monte,
Fazendo o quê? Ele foi conversar com Deus. E quando ele entra assim na presença de Deus, ele não atende, nem fala com ninguém. É só ele e Deus. É aquele crente de propósito, né, James? Que entra, ele diz, ninguém fala comigo hoje é só vai dar eu e Deus. Aleluia. E o homem ficou, os discípulos, mas qual é o problema, moço? Olha a situação do meu filho. Os discípulos, o problema é esse? Deixa com a gente vai fazer uma oração agora. E oraram, irmão. E oraram, e o demônio tomou o menino e cadê? E gritaram, e pularam, e sapatearam, fizeram aviãozinho, foi para lá, veio para cá, e o demônio sai não sai mesmo. O barulho que eles fizeram foi tão grande que atraiu muita gente. Daqui a pouco não tinha só 9, com o pai 10, com o filho 11, daqui a pouco a Bíblia diz que tinha uma multidão, mas era uma multidão mesmo. O dia amanheceu e eles envergonhados, porque não conseguiram expulsar. De repente, Jesus desce do monte. Embaixo a derrota, embaixo a decepção, e em cima a manifestação da glória de Deus. Porque Jesus, diante daqueles que se deram ao sacrifício, a Bíblia diz que ele transfigurou-se. Seu rosto brilhou como o sol no pleno meio-dia, suas vestes, foi algo extraordinário. E agora, irmão, Jesus desce, vê aquele barulho, e o Senhor pergunta o que estava acontecendo. Quando disseram, Jesus chama eles de geração incrédula, e faz uma advertência: até quando eu estarei convosco? Ali foi uma palavra profética, porque ele já estava se preparando para deixá-los fisicamente, que ele estaria voltando para o céu. Ora, se com a presença do Senhor ali tão perto, eles sofreram a derrota, e quando o Senhor saísse da vida deles fisicamente? Era isso que o Senhor estava querendo dizer, que eles precisavam acrescentar a sua fé, que eles precisavam se dar ao sacrifício. Ora, eles foram convidados, não foi pelo pastor Arnóbio, eles foram convidados pelo Senhor Jesus. Nem Jesus convidando eles foram, Gessina. Tem pessoas assim que nem Jesus chamando ele obedece. Jesus chamou e eles não foram. E os que foram viram a manifestação da glória de Deus no seu Filho Jesus. E agora o Senhor ordena, o demônio sai, a criança fica liberta, glória a Deus, e a alegria toma conta do ambiente. Mas, meus amados e queridos irmãos, para minha e nossa surpresa, um dos discípulos chega para ele e pergunta: por que nós não podemos expulsar? Glória a Deus. Por que não podemos expulsar? Jesus diz duas coisas. Primeiro, por falta de fé. Falta de fé. E segundo, que a casta de demônios que havia naquela criança só iria sair com jejum e oração. Eu conjecturo que o Senhor disse: eu não convidei vocês? Então vocês ficaram envergonhados porque foram desobedientes. Vocês não deviam estar embaixo, vocês deviam estar em cima. Vocês ficaram, e agora? Então, meus amados e queridos irmãos, o melhor lugar se chama a presença de Deus. Aleluia. A proposta é experimentar um milagre. Mas você deve perguntar:
Como devo fazer, pastor, para experimentar o meu milagre? Nós vamos falar disso o mês inteiro, porque eu não quero lhe transmitir conhecimentos. Eu quero que você tenha experiências que mude a sua vida e a sua história. Glória a Deus. Eu não estou falando para o auditório seleto de pessoas salvas. Estou falando para um auditório de pessoas de várias confissões religiosas e até pessoas que não acreditam em nada. Mas uma coisa eu sei, que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que essa mensagem, essa palavra vai mudar a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é como semente. Ela vai germinar e vai nascer, e você não será a mesma pessoa, e o seu milagre vai chegar. Aleluia. Como eu vou experimentar o meu milagre? Como, de que maneira? Eu vou dar apenas 2 exemplos da Bíblia, 2 exemplos, bem rápido para concluir e voltar ao trabalho. A Jeane, dirigente do ciclo de oração aqui na sede. Deixa eu dar 2 exemplos. O primeiro, de Lázaro, um defunto de 4 dias, ora, corpo não tinha mais, já havia decomposto, não havia mais nada, de sorte que quando o Senhor Jesus chega, Marta, muito aborrecida, culpa Jesus porque não chegou no tempo dela. Mas Jesus não anda no meu tempo nem no seu tempo, Jesus anda no tempo dele. E quando ele não chega no seu tempo, é porque ele tem algo maior para realizar na sua vida. Aleluia. E o Senhor Jesus, naquela palavra dura de Marta, condenando porque ele não chegou no tempo dela, Jesus pergunta: você acredita na ressurreição? Ela disse sim, na ressurreição do último dia. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Você crê nisso? Ela não acreditou. Ela correu para chamar Maria e disse: Jesus está cá e chama-te. Mentira. Jesus estava, mas não mandou chamá-la. Jesus perguntou se ela acreditava, e ela não acreditava. Ela acreditava na teologia escatológica dos últimos dias, mas Jesus não queria discutir teologia. Jesus queria que ela experimentasse um milagre. Aleluia. E quando Maria chegou, não foi discutir teologia. Maria entrou pela porta, ela cai de joelho, ela se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo e começa a chorar. E Jesus olha para Maria. Eu fico às vezes pensando, como era que Jesus olhava? Aquele olhar assim. Aí ele disse, começou a chorar também. Jesus era sensível. E disse: Maria, diga-me aonde o puseram. Em outras palavras, leve-me ao problema. Aí Jesus pega na mão dela assim. Vem cá, Jeane. Glória, parece que eu estou vendo. Aí pega na mão delas, ela pega na mão de Jesus, desculpe. Ela puxa. Aí aponta, diz: está ali, Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. O problema está ali. E o que faltava? O milagre. E quem ia fazer o milagre? Jesus. Com base em quê? Guarde isso. Com base em quê? Na fé. Tire a pedra. Maria ficou o quê? Calada. Ela não podia tirar, não tinha força, mas sabia que ali tinha pessoas que tirassem. Quem sabe ali, vamos lá, gente, tira a pedra. Ele está mandando tirar, vamos tirar a pedra, vamos tirar a pedra. E Marta chegou e disse: não, peraí, cheira mal.
ou incrédula. Oh, aleluia. Cheira mal. Glória a Deus. Só cheira mal se não estiver nas mãos do Senhor. Se estiver nas mãos do Senhor, cheira bem. Aleluia. Primeiro exemplo de fé. Segundo exemplo, para você receber o milagre, visão. O Senhor queria restaurar o seu povo, Israel, destroçados, desviados, não sentiam mais Deus na vida. Aí Deus chama o profeta e leva-o a um vale de ossos que estavam sequíssimos. E a primeira coisa que Deus faz é mostrar, olha a situação do vale. Ou seja, olha a situação do meu povo. Não há para eles esperança nenhuma. Glória a Deus. Veja a condição. Era apenas ossos sequíssimos, somente espalhados num enorme cemitério. Aí o Senhor olha para o profeta. Glória a Deus. Primeiro o Senhor dá a visão. Segundo, o Senhor o leva, direção divina. E terceiro, o Senhor olha para o profeta e pergunta: poderão reviver estes ossos? Poderão reviver? O que você diria? Deixa eu mudar a pergunta. Era como se Deus estivesse dizendo para você agora: você acredita que eu posso? Estou falando com você que está aí no seu sofá. Você acredita que eu posso resolver o teu problema? Você acredita que Deus pode resolver o seu problema? Sabe quando é que Deus vai resolver o seu problema? Quando você entregar a posse do que você chama seu a Ele. Por quê, pastor? Porque lá no Calvário Ele já levou tudo que não prestava nosso. Então quando o Senhor fala com o profeta, eles poderão reviver estes ossos. Se ele dissesse não, não havia milagre. Mas ele olha, mesmo entendendo que não entendia como aquilo era possível, mas ele disse: Senhor, tu sabes. Tu o sabes. Mas não foi uma palavra de boca para fora, não. Não foi falar por falar. Ele sabia que Deus sabia como resolver o que parecia impossível para ele. Aí o Senhor diz: bom, se você acredita que eu sei, aí eu olho para você na sua casa e digo: se você acredita que Deus pode resolver o seu problema, é simples. Você faz como o profeta. Eu sei que o Senhor sabe. Eu acredito que o Senhor pode. Ele diz: então, não sou eu que vou resolver, é você que vai resolver. Você vai agora profetizar. Você vai olhar para o osso. Olhar para o osso. Colocar o dedo nele e dizer: osso seco, ouvi a palavra de Deus. Pastor, isso é loucura para o homem, mas milagre para Deus. E quando Deus disse que ele profetizasse, ele profetizou. E quando ele profetizou, o milagre de Deus aconteceu. Escute. Sabe o que é fé? Fé é ação. Se você acredita, se você crê, você age. E quando você age, Deus opera. Que Deus em Cristo te abençoe. E aonde você estiver, e o milagre que você estiver precisando, profetize. Porque Deus não mudou. Ele é fiel. Pai, oramos no nome do teu Filho Jesus a ti, por estas centenas e milhares de vidas
que estão participando deste dia de jejum, deste dia de oração. Daqueles que já ouviram desde as primeiras horas deste dia a tua palavra. Comece agora, Senhor, a acrescentar a fé nestas pessoas, para que creiam incondicionalmente no teu milagre, porque tu és aquele que faz, que pode e que tem para resolver. Portanto, agora, Senhor, coloco todas estas pessoas em tuas mãos e ministro, Senhor amado, a vida delas, para que a fé de cada uma cresça assombrosamente e que elas possam sim fazer confissão de fé e profetizar acerca do seu milagre, porque tu há de fazer em nome de Jesus. Amém.